Olá, eu sou o irmão Idemar Ramon e a palavra que eu queria trazer para todos vocês hoje é: não se escandalize. Em Mateus 11, versículo 6, está escrito: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Muitas vezes nós nos equivocamos, tentamos entender a palavra do Senhor e a obra do Senhor através de algo intelectual ou através de algo de boa aparência, mas Deus não trabalha dessa forma, porque conforme dito pelo profeta Isaías a respeito do Senhor Jesus, nele não havia aparência agradável para que o desejássemos. Então Deus vem de maneira sutil para que você então possa tentar perceber e entender se assim lhe for revelado o trabalhar de Deus. E basta buscar, pedir, pedir e dar-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa, aquele servo de Deus, e o olhar humano é maldoso. Você olha para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha simples, e você olha e talvez fala assim: nossa, que coisa cafona, ou que pessoa humilde. E é ali que Jesus está. É ali que Jesus está. Jesus não está em grandes templos. Jesus não está em paredes de ouro. Jesus não está em coisas formosas à vista. No paraíso, no seu reino, todas as coisas são lindas, mas isso o olho ainda não viu. Isso, a palavra diz que o olho não viu é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu verdadeiramente aprendi muito mais a respeito do Senhor nas ruas, conversando às vezes com bêbados. Eu ouvi boas palavras do que com alguns que se autodenominam cristãos. Isso é terrível. Isso de certa forma ilustra o momento que a gente está vivendo, onde há muita pouca luz, de fato. Eu me recordo de um senhor que sempre estava lá no ponto onde eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, e ele estava em situação de rua e sempre ele parava para conversar comigo quando ele estava passando lá. E eu lembro dele me falando: olha, você toma cuidado, não vai se envolver com bebida, não vai se envolver com droga. Eu era professor, eu dei aula em tantas escolas, eu fiz isso e aquilo da minha vida, mas eu cheguei nessa situação. É triste, mas infelizmente só sabe a falta, só sente a necessidade de um médico aquele que está enfermo. E aquelas pessoas, essas pessoas que se encontram nessa situação difícil de vida, nessa situação terrível, né? Porque é uma situação horrível você estar na rua. Eu acredito que a pessoa passa por muitas e muitas adversidades, e vem os vícios e vem todo tipo de situação ruim em decorrência disso. E você vê essa pessoa falando algo bom para você, algo da parte de Deus. Então eu vejo Deus nisso, porque Deus usa todos aqueles que Ele quer. Por isso que a gente não tem que se escandalizar, porque aquela pessoa simples estava ali falando algo bom para mim, e quando eu cheguei na universidade, tipo, aquilo é um inferno, aquele é um lugar cheio de demônios. Eu sempre falo isso para as pessoas: se você quer fazer faculdade, vai lá, mas pede muita graça para Deus, porque se tem algo na sua vida que Deus construiu, e se você não tiver bem alicerçado com a palavra, com Cristo no seu coração, Satanás vai usar de todas as armas ali para derrubar.
E aquela pessoa simples ali na rua, passando aquela experiência de vida que ela teve, dizendo, se apega com Deus, não vai fazer coisa errada. E as pessoas ali na universidade, os ditos intelectuais, logo quando você chega, a primeira coisa que eles fazem, o ritual, é uma festa regada a bebida e regada a drogas. E aquilo, quem faz isso, é uma opção de cada um e é uma deficiência espiritual. Hoje eu entendo isso, que é uma deficiência espiritual. Não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Meu objetivo é ajudar. Eu quero que todos conheçam a luz da palavra. Eu quero que todos conheçam o poder regenerador de Cristo. Mas aquelas pessoas, elas estão alienadas a um ponto, a uma cegueira tão grande que aquilo para elas é o máximo. E muitas não percebem que elas já são viciadas em cigarros, são viciadas no álcool e em várias drogas. E o principal que você observa ali é o alcoolismo. As pessoas ali vangloriam o álcool de uma maneira assim, absurda, como se o álcool fosse a coisa mais legal do mundo. Pessoas causam acidentes por causa de álcool, pessoas esfaqueiam as outras, pessoas matam as outras de N formas por causa de álcool. As pessoas se matam. Quantas pessoas não estão em situação de rua por causa do álcool? Quantas famílias não foram destruídas? Quantos pais de famílias não abandonaram, foram para a rua porque chegou a situação em que o homem já não tinha nem... Ele já não tinha mais capacidade mental para suprir a sua família. Não tinha capacidade mental para conviver na sociedade. Acabou ficando subalterno. É uma situação muito difícil, que as pessoas não enxergam. A gente tem hoje uma juventude perdida, mas ao mesmo tempo não está perdida, porque existe uma salvação, existe um caminho. Eu quero que vocês que se encontram nessa situação, vocês cheguem a esse caminho, porque como está escrito, Jesus, ele não tem uma aparência agradável aos olhos, ele não tem uma linhagem intelectual. Jesus tem uma linhagem de fé. Nós somos descendência de Abraão. Então, se você quer ter um encontro com Deus, você precisa crer. A primeira coisa que você precisa crer que Jesus é vivo. Jesus levou as nossas iniquidades sobre ele e ele pode te transformar. Ele tem esse poder regenerador. Ele fará tudo por você. Homem algum tem mérito. Eu não tenho mérito nessa pregação. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Tudo aqui é consagrado a Ele. Tudo que eu faço, e eu procuro avançar. Se eu olhar para trás, se eu abandonar o Senhor em algum momento, eu fico tão pior do que um dia eu já estive. E isso serve para todos. É o mesmo caminho. Olhe para Deus. Não olhe para você. Não olhe para sua fraqueza. Não olhe para sua deficiência. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Tudo que é bom vem dele. Ele prometeu, ele pode fazer isso por você. Tome uma decisão. Aceite o Senhor Jesus Cristo. Não se escandalize. Olhe para Deus com toda a sua humildade. Deixa toda a soberba de lado. E olhe para Deus. Quando Caim matou seu irmão, ensoberbecido, porque o sacrifício dele não foi aceito por Deus, o que ele fez? Ele foi e edificou uma cidade. Os caimitas, a descendência dos cientistas, os intelectuais. Então, deixa todo o intelecto de lado, deixa todo o talento que você tem para obrar com as suas próprias mãos e deixa o Espírito de Deus se mover através de você. Se você não consegue entender as coisas espirituais, peça para Deus te revelar. É Ele quem pode fazer todas essas coisas. Renda-se aos pés de Jesus.
A palavra do Senhor diz que nós temos que nos humilhar perante o Senhor para se exaltar perante os homens. E não é nós que nos exaltamos, é Ele quem nos exalta. Todas as coisas vêm dEle e são para Ele, para a sua honra e glória. Deus não está em grandes denominações, Deus não está em pessoas com trajes finos, Deus não está em grandes descobertas que podem mudar o rumo de uma civilização que tem seus dias contados. Deus está num coração sincero e numa alma pura e verdadeira. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.